Fala Samuca, fala Lu, tudo bom, meus amores? Alice Oi, também chegando Luciano, agora, boa seja bem-vinda, tarde. Alice, boa tarde. E aí, meninos? Aqui estamos. Sextou, né, Samuca? Estou, finalmente. Epa, a Emma conseguiu entrar, que bom, que a professora Emma estava com um probleminha. Agora deixa eu pegar aqui, transformar a Emma. Como é que eu faço, gente? Espera aí, vocês me ajudem aí. Me ajudem a mandar energia positiva para eu descobrir como é que eu faço aqui. Tornar um apresentador, pronto. Agora Emma está entre nós com microfone, com câmera, com tudo. Seja bem-vinda, Emma, tudo bom? Oi. Olá, boa tarde, Boa gente. Boa tarde. tarde. Só Olha, Emma, pode. vou logo perguntar aqui, peraí, deixa eu fazer. O Iago, Larissa, Alice, Samuel e a Luana. Samuel e Luana eu sei que estavam aqui, que são do time. Acho que Iago também estava com a gente. Eu acho que estava todo mundo, né, galera? Acho que todo mundo estava por aqui no encontro da sexta-feira passada. Ó, o Iago disse que sim. Vocês começaram a seguir lá a página da Emma? Vocês viram que ela aprontou essa semana por lá? Eu vi, inclusive, já quero aquele porta-objetos lá com carinha, que é bem parecido com. Peraí, segura a onda aí, segura aí. Ai, meu Deus, o que que ele foi fazer? Olá, boa tarde. Boa tarde, gente. Só ajustar aqui é porque hoje eu vim na casa da minha mãe. Então o cenário tá bem diferente. Olha, eu voltei aqui, porque eu acho que aquele lá que eu vi é meio da mesma família que esse, não é? É verdade, Pronto. parece muito, é Eu acho verdade. que eu vou lá na dinâmica buscar, que é para Por ficar aqui do favor, ladinho, por entendeu? favor, por Juntar os primos, não deixar ninguém separado. por favor, por favor. Gente, só para falar aqui, desculpar um pouquinho a bagunça, hoje eu não tô na minha casa, hoje eu vim na casa da minha mãe. Como o Luciano comentou, hoje a gente fez uma produção de um espaço numa loja de design e móveis aqui na cidade. E aí eu peguei umas plantas da casa da minha mãe, né? E hoje eu vim trazer de volta. Aí eu estou fazendo a aula daqui da casa dela. Não, você fez muito bem, porque você sabe que, assim, duas coisas que a gente não pode pegar sem devolver de mãe. Plantas e Tupperware. Pegou, não devolveu, Exatamente. tá deserdado, tá É ferrado, a verdade, mãe é não quer mais verdade. saber. Então fez bem em Aham. devolver logo. Exatamente. E esse aqui era o antigo lugar onde eu ficava, né? Aqui quando eu morava aqui com ela, tem até uns livros ainda de arquitetura, tem um monte de coisa que é o nosso antigo escritório, né? Aí virou meio depósito e tudo mais, então tem tudo um pouco. Ainda tem uns livros meus de arquitetura ali, tem uma máquina de escrever ali em cima, outra estante de livros ali que não deu para levar para minha casa e aí ela fica com essas tralhas aqui. Aí sempre que eu vejo uma máquina de escrever, eu me arrependo tanto de ter me desfeito da minha. Inclusive, É uma fica a dica, tá? Se relíquia, alguém tiver uma máquina de escrever aí que não use é uma querer me doar, eu vou relíquia. buscar. Eu aceito, é um malote. Não, ela vai ficar aqui, que provavelmente a gente ainda vai usar para fazer composição em alguma coisa. Ou então eu vou colocar ela na minha casa, quando eu tiver uma casa maior, que eu tenho vontade de montar um espacinho assim, colocar ela na estante, próximo dos livros, assim. Por isso que ela ainda tá aqui. Já foi ela foi ameaçada de ser demitida várias vezes, mas eu insisti que ela ficasse aqui. Não deixa, segura, segura. Segura, 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 segura. Não, gente, hoje assim, com vintage voltando aí, né, com tudo, é super caro. Agora não, eu tô numa fase diferente, mas eu já fui meio rato ali de antiquário, sabe? Então eu ficava louco quando eu via essas coisas. Mas eu ia muito para pescar vinil, eu ia nos antiquários muito ali em busca de vinil, de algumas coisinhas, e de vez em quando via alguma peça interessante ou outra. E aí, máquina de escrever, gente, muito caro mesmo. Nossa, não sabia. Essa aqui foi uma doação de uma colega, inclusive, que ela era datilógrafa, né? Aí ela ficou idosa, estava se desfazendo de umas coisas, aí perguntou da gente se a gente queria. Aí a gente disse sim, 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 a gente quer sim. E aí a gente trouxe para cá e um dia eu sei que a gente ainda não vai se arrepender de ter ficado com essa máquina, tenho certeza.
Bacana. Deixa eu falar aqui com a Alice, Bruna, Isabelle, Larissa Beatriz, Letícia Bianca, Iago Peixoto. Avisem os colegas de vocês que em 5 minutinhos a gente inicia, tá bom? Corre, que hoje é o nosso segundo e último encontro. Que pena, tudo que é bom dura pouco, mas permanece para sempre. Dura pouco o momento, a interação, mas o que a gente leva, nossa, isso, ó, reverbera o tempo todo, por muito tempo. E é isso que é o bacana, né? A gente sai daqui. Ah, eu vou logo te confessar, tá, Emma? Quando terminou, eu corri lá no Canva, falei, vou fazer uns mood boards aqui para mim também, entendeu? Que eu vou colocar aqui nas minhas redes sociais, porque eu não vou deitar para Emma. Fiz alguns, só não tive coragem de te mandar, né? Mas. Imagina, gente. Hoje a gente, se der tempo também, né? Porque eu dei um passo a passo, mas aí a gente vai tentar montar um mood hoje e trazer alguns ambientes, alguns estilos para a gente se inspirar, para cada um montar o seu, né? Então vamos ver se dá tempo, porque a gente começa a responder as perguntas e aí quando for ver já uma horinha já foi, né? Bom, inclusive sobre perguntas, vamos lá. Tu preferes responder tudo no final ou durante a apresentação, tiver alguma pergunta, já posso fazer para você? Como que você prefere? Pode, eu prefiro que faça durante, porque provavelmente eu posso esquecer no final de. Porque sou uma pessoa um pouco esquecida. Então, Então, acho perfeito, melhor ir combinadíssimo. parando, ir parando e perguntando. Não, e além de combinadíssimo, eu super te entendo. Os meus colegas sabem muito bem que eu respondo por telepatia e juro que as pessoas ouviram a minha resposta, sabe? Então, assim, se Exatamente. porventura você me perguntar alguma coisa, demorar a responder, eu já te respondi. A nossa telepatia é que não estava muito alinhada. Aí você vai lá, se repete de novo a pergunta. Que aí eu vou lá e digo, ué, mas... Ah, não, respondi, mas enfim. Eu Eu respondi, sou mas só terrível. não externei, né? O que eu tinha respondido. É, eu tenho muito isso, cara. E é porque eu tenho uma mania de eu vou respondendo e vou falando o que eu estou escrevendo, e aí eu juro que eu respondi. Acontece. E eu espero que Acontece, ninguém diga que é a idade, hein, meninos? Pelo por amor de Deus. favor. Não Por é idade, favor. não. É um Não, estilo de vida. é o estilo, é. Isso é verdade. É um estilo de É um vida. estilo, é um Gostei. estilo. Mas, bom, meninos, olhem, daqui a pouquinho a gente inicia. Antes, avisos para vocês. É o amadurecimento, é isso aí, John. Vamos colocar o amadurecimento. Olha só, pessoal, não esqueçam de responder ali, de preencher, na verdade, o link com a lista de presença, certo? Porque quem participou na semana passada e preencheu, não preencher essa semana não vai adiantar, porque precisa ter as presenças nos 2 dias, tá? Do minicurso para poder garantir ali o certificado. Então, primeiro lembrete, não esqueçam de preencher. Daqui a pouquinho eu coloco aqui no chat o link para vocês fazerem esse preenchimento. Segundo ponto, olha, eu não participei da última semana. Alice, você não participou da outra semana? Não tem problema não que a gente... Gabi também não, não tem problema. A gente vai fazer o seguinte, quando vocês forem preencher, vai ter um campinho de observação. Aí vocês colocam lá, a gente disponibiliza a gravação para vocês da semana anterior, tá bom? Pode ser assim? Responde aí no chat pro tio ver, porque... Deixa eu ver. Pronto, tá bem, tá certo, ótimo. Então, ó, fica todo mundo até o final. Quero ver todo mundo bombando com os moods que vocês vão criar nas redes sociais de vocês. Aproveitem, quem quiser, pode colocar o Instagram aqui. Eu vou mandar o link, Alice, já já eu mando o link, tá? Se quiserem, todo mundo troca Instagram aqui com todo mundo, para todo mundo se conhecer melhor. Tem galerinha aqui de Manaus, do Rio, de Teresina, de Belém, Imperatriz, enfim, tá aí, né? Norte, Nordeste, Sudeste, tá todo mundo junto. E é muito bacana a gente criar essa rede de conexões, porque a gente é um, né? E a gente cresce muito mais quando a gente vai se conectando, quando a gente vai trocando experiências. E vai ser muito bacana a gente poder ver os moods de vocês também lá pelo Instagram, hein? Vamos lá. Outro aviso importante, pessoal: Conexão Futuro, a nossa plataforma de empregabilidade. Ela é muito bacana, eu não sei quem já explorou. Fala aqui para mim no chat, conta para mim quem tem explorado, quem tem visitado os stands das nossas marcas, das nossas instituições. Olha, cara, é uma instituição mais incrível do que a outra. Tem ali todas as nossas marcas, tem UniFBV, tem a FACE, Facid, Unimetrocamp, FMF, que mais, meninos? Me ajudem aí, Unirui. Cara, tá todo mundo lá, ninguém ficou de fora. É só vocês acessarem, vocês vão poder fazer um tour virtual
por todas essas unidades e outras mais que eu falei aqui. Vocês vão poder, além de conhecer a nossa estrutura através desse tour virtual, vão poder acessar conteúdos preparatórios para o Enem, lembrando que as inscrições já começaram, hein? Então fiquem espertos para não perder a data. Então lá vocês vão encontrar um conteúdo que preparam vocês para o Enem, aproveitando, a gente vai ter um simulado presencial nessas unidades no dia 4 de junho. Então é só ficarem atentos aí às nossas redes sociais para vocês se inscreverem através do link. Outra coisa bem importante que vocês vão encontrar lá é tudo sobre carreiras e profissões. Dicas de empregabilidade, tem profissionais lá falando sobre comportamento em entrevista, sobre profissões do futuro, enfim. É muito conteúdo e você só tem a ganhar acessando todos eles, viu? Então, espero contar com a visita de vocês também na nossa plataforma do Conexão Futuro. Olha, a Lu vai... Ótimo, Lu, arrasou. A Luana vai colocar o link de inscrição aqui para o simulado do dia 4 de junho, certo? Lembrando que vai ser presencial em todas as nossas unidades Widen. Tenho certeza que tem uma Widen aí pertinho de você. Só se inscrever e olha só, cara, a gente é legal pra caramba. Além de preparar vocês, de fazer um simulado ali com 60 questões, mais redação, os melhores colocados por meritocracia ainda vão concorrer a prêmios. Simuladão para quê, Gabi? Simuladão para o Enem. As inscrições começaram e a gente tem que estar preparado para aquele Enem nota 1000. E a gente ajuda vocês a se preparar da melhor forma possível, obviamente. Afinal de contas, a nossa missão é transformar pela educação. Professora Ema, oficialmente seja muito bem-vinda ao nosso segundo encontro, do nosso mini curso de arquitetura, design e tudo de bom, de bonito, plasticamente incrível que essa mulher vai ensinar para a gente hoje. A professora tá contigo e assim que tiver uma perguntinha, eu te chamo para responder. Galera, participem, perguntem muito, hein? Aproveitem, é o nosso último encontro. Certo, muito obrigada. Luciano, vou aqui compartilhar a tela do Canva para vocês. Só esperando, eu estava esperando ele carregar, mas enfim, não sei o que está vendo com a minha internet. Mas vamos lá, eu tenho fé de que ele vai voltar. Só um minutinho. Agora vai. Foi. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Então, vamos lá. Tá, eu queria só o confirma se tá todo mundo conseguindo ver, todo mundo conseguindo acessar, né? A apresentação aqui do Moodboard. Tudo certinho aí, Luciano? Você pode me dar só um áudio, porque eu não consigo ver nada, tá? Quando... Certinho, já está Tá aparecendo aqui o seu slide, professora. Tá ótimo. Então, semana passada a gente falou sobre Moodboard, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece um pouquinho o que que é o Mood. Eu vou até passar isso. Então, o Mood, ele é uma ótima ferramenta para a gente visualizar algumas ideias, ter uma visualização de conceitos, estilos, né? Então, na semana passada, a gente falou sobre ele, a gente falou sobre o painel de ideias, né? E aí, o que que é o Mood Board? Só a gente relembrando, né? Ele pode ser chamado de Mood Board, pode ser chamado de painel semântico, pranchas de temperamento ou colagens, né? Então, ele é um lugar onde a gente consegue reunir referências visuais para projetos dos mais variados tipos, seja de moda, design gráfico, e aí ele é muito comum no uso de arquiteturas de interiores. Então, assim, a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, que seria uma ótima ferramenta para a gente lançar ideias, né, sobre espaços. Então, estou com vontade de montar um espaço, organizar um espacinho do meu quarto, enfim. Como é que eu posso estar pensando nisso, né? Então, a gente tem como intuito, né, traduzir essa personalidade, né, trazer um pouco da essência do que a pessoa quer para aquele ambiente, né? E aí, eu estou falando especificamente aqui em arquitetura e design de interiores, mas como eu comentei, dá para a gente usar isso com moda, enfim. A gente sempre vê, principalmente num aplicativo chamado Pinterest,
que eles pegam e colocam peças de roupa, acessórios como sapatos, bolsas, cintos, para compor um look, né? Então, para você traduzir uma certa personalidade, uma certa intenção com aquele look. Então, o nosso mood aqui voltado para design de interiores, ele tem a mesma pegada, só que a gente vai atrás de estilos, né, e de coisas que os nossos queridos clientes estejam buscando. E aí eu até comentei com vocês na aula passada que vocês poderiam estar montando moods para ter ideias para os ambientes de vocês, né? Aquele ambiente de leitura, o escritório que vocês estudam, né? Aquele ambiente da casa que você usa para estudar, ou então o seu próprio quarto, né? Que está compondo uma paleta de cores, enfim. E aí a gente lançou algumas ideias, né? E a gente começou a falar sobre os benefícios e os passo a passo. A gente falou que geralmente para a gente fazer isso, a gente tem que criar empatia com o cliente, a gente pega esse problema, né, que é o que ele quer para aquele espaço, a gente idealiza soluções e a gente fica na tentativa e teste para ver se dá certo ou não. Né? Se a gente consegue traduzir as ideias do cliente no mood, né? E aí eu peguei e falei também um pouquinho sobre o programas de criação de mood board. Então, a gente sempre vê o pessoal comentando, né, naqueles programas tipo Irmãos à Obra, ou então o Decora, que é do GNT, da Globo, né, as pessoas pegando amostras reais e montando as amostras umas com as outras e montando o conceito do espaço. Mas a verdade, gente, é que é muito difícil a gente conseguir todas essas amostras e montar esse painel de referências para o espaço, para o projeto, enfim. Então, para a gente fazer isso sem ter esse monte de amostras, né, a gente pode estar pegando referências na internet. E a gente pode estar montando esse painel de referências com coisas da internet, cores, porque tudo tem na internet. E aí você tem alguns programas que podem estar te ajudando a montar esse painel de referência. Eu comentei na aula passada, né? Na semana passada. E aí eu dei a sugestão de 4 programas, né? O PowerPoint, o Canva, o CorelDRAW e o Photoshop. Né? E aí eu comentei que os mais acessíveis, os mais fáceis da gente estar mexendo são o PowerPoint e o Canva. Eu sempre comento com os meus alunos que às vezes é melhor a gente ter um programa simples, mas que a gente tenha total domínio sobre ele, do que a gente pegar um programa complexo e não conseguir desenvolver a nossa ideia, porque a gente não domina a interface do programa. Né? Então, o PowerPoint e o Canva, eles são programas que são de fácil acesso, eles são extremamente intuitivos, e se você cascavear bem nas interfaces, né? O que é interface, gente? É aquele painelzinho de ferramentas, tá? Se você ficar testando tudo que tem ali, você descobre ferramentas que você nem sabia que tem no programa, né? PowerPoint, inclusive, né? Eu já usei muito PowerPoint, uso inclusive até hoje PowerPoint, porque ele é um programa que cabe em qualquer máquina, qualquer computador, não precisa de internet, e dependendo do que você quer mostrar, se você executar isso de uma maneira boa, você consegue desenvolver painéis bem interessantes, né? E aí eu falei alguns prós e contras, né? Um dos prós do PowerPoint é que ele, além de ser uma ferramenta ideal para iniciante, ele está em todos os computadores. Então, quem já quer começar a brincar de design de interiores ou tá pensando em fazer design gráfico de moda, já pode pegar o PowerPoint, já pode ir montando os seus painéis de referência, né? É bem tranquilo isso, dá para a gente fazer isso tranquilamente. Nós temos também o Canva. O Canva, ele é um programa online, que é inclusive esse que eu estou mostrando para vocês aqui no meu computador, né? Ele tem alguns templates muito interessantes de trabalho, né? Para quem não sabe o que é template. Template, gente, são arquivos modelo.
né? Então, você tem modelos editáveis e você pode estar inserindo algumas questões interessantes, né, que valem a pena. Por exemplo, esse slide que eu estou apresentando para vocês, ele é um template. Eu só fiz, ele já veio com todo esse formato, todo bonito, com esses tons, com essas fontes, né, essas letras, enfim. E aí eu só fiz editar, né? Então, o Canva, ele tem uma possibilidade porque ele te apresenta muitos arquivos templates, ou seja, muitos modelos de trabalho, né? Então, e aí fica muito fácil para a gente se inspirar. No PowerPoint, a gente tem alguns modelos, mas não são tão interessantes de forma estética, né? Mas o Canva tem. E aí porém a gente tem um contra, né? Porque no Canva você precisa ter internet. Vocês viram, eu acabei de passar por um perrengue por conta disso, inclusive aqui, né? Eu tive que reiniciar o Canva porque deu algum bugzinho aí na internet que ele não estava acessando. Então, se você não tiver internet, você não consegue acessar o Canva, infelizmente. E aí, ele também tem uma outra limitação, que você tem o Canva grátis e tem o Pro, né? Que é o que você paga uma mensalidade, né? De 20 e tantos reais por mês, né? E aí você fica usando ferramentas mais elaboradas, né? Fica disponível para você mais imagens, enfim, várias coisas e mais templates, né? Então você fica aí disponível, né? Então, eu particularmente gosto de trabalhar com esses dois, PowerPoint e Canva. Para quem vai mais para o ramo do design gráfico, de moda, gosta de trabalhar com esses dois últimos programas, que é o Corel e o Photoshop. Nosso famoso, né, santo milagreiro, que é o Photoshop, tá? O CorelDRAW, eu particularmente acho ele uma plataforma um pouco mais, uma plataforma não, um software um pouco mais fácil de mexer, né? Ele também tem várias questões muito intuitivas, só que ele tem uma infinidade de possibilidades. Ele, inclusive, tem vários outros softwares que são agregados a ele, que a gente chama de plugins, que você consegue fazer várias outras movimentações que não estão limitadas só ao programa do CorelDRAW. Contras, né? Ele é um software pago, ele não é um software barato, não é tipo o Canva que você paga 20 pilas e você consegue ter muita coisa, não. Ele é um software bem mais caro, porque ele é de uso profissional. Você vê que designs gráficos, né, gráficas em si, elas trabalham com CorelDRAW. E ele é um software que realmente precisa de estudo, né? Tem um estudo aprofundado. Você vai conseguir desenrolar algumas coisas entrando em tutoriais pela internet, mas tem coisas que nem tudo você consegue desenrolar só no autodidata, né? E se você se propõe a fazer isso, isso vai te despender mais tempo do que os outros dois softwares que eu falei anteriormente. Se o Corel é assim, o Photoshop é ainda mais. Eu falo aqui por opinião própria. Eu, Emma, não gosto do Photoshop. Por quê? Porque eu acho o Photoshop que ele é um software que não é intuitivo, ele não te ajuda, é um software extremamente pesado, ele é muito pesado mesmo. Você precisa ter uma máquina já, né? Não é um PC, você precisa ter uma máquina para estar recebendo, porque ele é realmente muito pesado. Inclusive, essa máquina que eu estou falando com vocês aqui é o meu computador, o meu notebook. Ele tem em torno de 6 anos já e eu comprei ele um pouquinho antes de eu me formar, né? Na época ele foi um valorzinho bem, bem assim elevado. Hoje eu não consigo comprar nem metade de uma máquina com o valor que eu paguei nele na época. Mas ele é um computador que é feito justamente para aguentar programas como esse. E eu, até hoje, para abrir o Photoshop, demora mais um pouquinho, né? Eu tenho, para quem pensa, uma das coisas que vocês têm que pensar quando vocês se inserirem nesse mundo de projetos, de design, é o investimento em uma máquina, né? Então, já tem que começar a visualizar uma máquina interessante para vocês estarem trabalhando, porque a gente sempre vai estar trabalhando com questões de imagem, entendeu? Então, eu sei que muita gente pega e fala, vou comprar um iPhone, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Eu me abdiquei de smartphones,
né, mais caros e investir em máquinas. Eu tenho 2 máquinas mais pesadas, assim, eu tenho um computador de mesa e um notebook voltados só para trabalhar com isso. E eles têm quase as mesmas configurações, porque a gente trabalha com renderizações, programa como CorelDRAW. Eu uso muito CorelDRAW, uso em alguns momentos o Photoshop para melhorar algumas fotos que são criadas pelos softwares de renderização, né? Então, que são aquelas imagens realistas de ambiente. Então, a gente precisa ter uma máquina um pouco mais robusta, né, com relação a isso. E assim, gente, vale o investimento. Essa máquina que eu tô falando com vocês, eu comprei ela em 2016, né? E ela tem aí já os seus tempinhos, né? Seus 6 anos. E ela foi um ótimo investimento, né? Ela se pagou com 2 serviços que eu fiz. Então vale a pena você fazer isso, para você não ficar na mão, enfim. E antes disso eu tinha uma outra máquina que eu comprei quando eu fiz a faculdade, né? Eu comprei ela no terceiro período e ela me acompanhou até o final da faculdade. Eu demorei 6 anos para me formar, né? 5 anos e um quebradinho, quase 6. Então ela me acompanhou por todo esse tempo, né? Então é uma coisa que a gente já tem que se planejar. Se vocês estão pensando em ir para esse mundo aí da arquitetura, do design de interiores, design gráfico, é a necessidade de uma máquina, né? E eu gosto de falar máquina mesmo, não PC, porque realmente tudo que ele agrega aqui, placa, memória RAM, todas essas coisas são sempre muito mais robustas, né? Então, e aí o Photoshop, ele é um software que não é tão intuitivo assim, e ele é também até um pouco mais caro que o próprio CorelDRAW. Então, ele é um software que precisa de mais, da minha parte, eu vejo que ele precisa de mais, de mais ou até tanto quanto o Corel, para a gente estar estudando e estar fazendo o trabalho que a gente quer, né? Nele, para ter os resultados que a gente almeja, tá? E aí eu falei sobre como usar, e é uma ferramenta criativa que eu uso, inclusive, para auxiliar, né, a entender e identificar os desejos do nosso cliente, né? Então, às vezes, eles têm muita dificuldade de expressar e tudo mais, e aí a gente vai fazendo esses painéis de referência, eles começam a mandar coisas pelo WhatsApp, eles entram no Pinterest, veem coisas interessantes, vão mandando pra gente, e aí a gente vai captando a linguagem e vai começando a montar o conceito do projeto, né? E aí, uma das coisas que a gente vai trabalhar nesse nosso dia hoje são os estilos na arquitetura de interiores, tá? Então, a gente tem que entender o que que é estilo, se existem regras e por onde é que eu começo, né? Então, vocês vão ver que daqui a um tempo, quando vocês começarem a acompanhar os arquitetos, os designers, essas pessoas que trabalham com processos criativos, cada uma delas tem um estilo. Eu posso até dizer que é uma assinatura, né? Eu, por exemplo, eu parto de princípios minimalistas, eu gosto de ambientes mínimos, né? E aí eu gosto de alguns materiais chaves que sempre eu coloco em todos os meus projetos, né? Então, quando a gente for trabalhar com estilos, vocês têm que também não ser presos a estilos arquitetônicos, né? Então, vocês sempre vão. Hoje a gente vive um tempo em que tudo é muito fluido com relação a estilos. Então, você sempre tem misturas de estilos que acabam gerando outros estilos novos. Então, olha, vocês me perdoem, tá? Aqui a casa da minha mãe, ela fica bem na beira da pista. De vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho aí de um ônibus, alguma coisa passando. Então, até eu falo, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, porque o estilo, ele tem essa questão de estar sempre mudando, sempre se atualizando. Ele sempre acaba tendo influência das tendências atuais, né? Então, existem estilos que em algum momento eles vão estar muito, muito em alta e outros não, né? Então, estilos são, né? O que que a gente pode estar falando sobre estilos, né? São assinaturas, são reflexos daquilo que você está procurando. Então,
não adotem um estilo único e imutável, né? Pode ocasionar um engessamento da sua criatividade. Então, às vezes, quem estava me acompanhando essa semana lá no. A gente estava produzindo uma vitrine para uma loja. E aí a gente estava querendo misturar estilos. E aí, porque eu estava trabalhando com uma parceira, né, uma outra arquiteta que é bem parceira de projetos. E aí a gente tem estilos bem diferentes, inclusive, mas a gente conseguiu fazer com que eles conversassem. Porque a gente tem que estar aberto, senão os nossos processos criativos ficam engessados e a gente fica tão assim com aquele olhar centrado que a gente não consegue desenvolver coisas novas, né? Mas sempre busque o que você gosta em 90% do seu tempo. Existem cores, tipos de luminárias, texturas que a gente ama. Uma luminária industrial e uma sala de jantar no mais puro minimalismo, com papel de parede clássico, sabendo combinar tudo, pode dar certo. Né? Às vezes as pessoas saem misturando todos os estilos. Eu sou muito aberta a misturas de estilos, de texturas, de estampas, né? Ou como a gente chama de padronagens. Eu sou muito aberta a isso. Eu acho que se a gente souber o que você quer, a gente consegue combinar tudo e fazer dar certo, né? Esse é nosso papel como arquiteto. E aí eu falo, né? Menos é mais ou não. Saber decidir como ter tudo que você gosta em um único projeto vai depender de como esses elementos conversam entre si e o seu estilo particular. Se você é minimalista, um projeto recheado de glamour pode não sair como planejado. Mas, Ima, que estilos são esses que tu tá falando o tempo inteiro? Enfim, tu falas que tu é minimalista, mas o que que é minimalista? O que que é uma pessoa que a gente chama, né, que é over, que é uma pessoa que é mais boho hippie, chique, enfim. E aí eu vou falar um pouquinho, né, eu vou passar essa parte do criando painel e a gente vai ver aqui alguns estilos. Então, a gente tem o primeiro estilo, que é o estilo tradicional, né? Onde as cores são neutras, embora também se encontre azuis suaves, com toque suave. No que diz respeito aos materiais, pense em veludos e outros acabamentos luxuosos. Então, o estilo tradicional, ele sempre vai beber dessa fonte dos materiais luxuosos, né? O que que são esses materiais luxuosos? São os tecidos mais finos. Quando eu digo finos, gente, não são tecidos que são finos transparentes, são tecidos de um padrão de qualidade, como caxemira, buclé, linho, né? São tecidos mais finos. E tudo isso é muito recorrente no estilo tradicional. A gente tem de revestimentos, como o uso de mármores. Mármores brancos são os mais utilizados no estilo tradicional, a gente tem o Travertino, o Carrara. Então, a gente tem esses mármores aí, né, fazendo uso, né, para traduzir o estilo tradicional. E a gente sempre vai estar trabalhando com tons mais claros, né, uma paleta de cores muito claras, né. Tem uma menina que tá no Instagram e assim, a gente vai ficando velha e a gente vai começando a assistir vídeo de pessoas organizando casa. Agora eu tô nessa vibe aí. Essa é a minha trend no Instagram. Pessoas organizando suas casas. E aí tem uma menina, acho que ela é do Canadá, e aí, quem me seguir lá no Instagram, depois pergunta que eu mando. A casa dela é toda no estilo clássico. Ela tem muitos toques de dourado, faz uso de materiais mais luxuosos, como eu tô falando com vocês, linho, veludo, né? Algumas peças em couro, madeiras de lei. E aí ela tem muito isso. E aí você vê estampado em todo o ambiente dela, que ela limpa a casa dela o tempo todo, sabe? Posta vídeo limpando a casa e organizando a casa. Limpando a casa e organizando a casa. Eu também, se eu tivesse uma casa daquela, eu ia lamber aquela casa inteira, porque a casa é linda. E mesmo que eu não goste de estilo tradicional, eu acho a casa muito bonita. E aí você vê como ela tem uma pegada diferente, ela tem um estilo ali estampado no seu projeto, no projeto da casa dela, né? Ela é até, acho que ela é Síria, uma coisa assim, que é um nomezinho enrolado.
A gente tem o Mid-Century Modern, que é o estilo Mid-Century Modern, ele apresenta linhas suaves, limpas, quanto às cores, paletas terrosas em geral, com mostarda ou tons de azul contrastando. Esse estilo aqui, ele tá muito em alta no momento, né? O uso da madeira com esses tons terrosos mais fortes e o vidro tá muito em alta. Uma coisa que eu vou falar para vocês, né? O forro de gesso, ele está out, né? A tendência agora é a gente voltar para os forros de madeira, né? Então a gente vai ter um retorno do forro de madeira aí, escutem o que eu tô falando para vocês. E esses materiais mais naturais, né? Fibras naturais vão estar mais em alta a partir, né, desse ano. Então a gente vai ter uma trend enorme de materiais naturais aí acontecendo. Couro, madeira, tecidos como algodão pima, vão estar bem em alta aí no momento. Vocês podem observar. A gente tem o estilo boêmio, né, que é popularizado na França durante os anos de 1900, né? O estilo boêmio não possui uma definição clara em termos de formas ou paletas de cores. Em vez disso, a criatividade e as camadas ricas são exploradas, né? Então, celebrando a arte, muitas vezes incorporando uma variedade de elementos culturais, você pode criar uma sensação de patchwork, meio de colagem. É tudo combinado, mas descombinado, né? Então, as chamadas cores de joias são empregadas em todos os cômodos, além de muitas plantas e bugigangas. Então, o estilo boêmio, ele veio para nesse período ali da virada do século XIX para o XX. Quem já tem um filme chamado Meia-Noite em Paris, que é com Owen Wilson. É Owen Wilson, eu acho. E aí, o Wilson Owen, nem sei, é o que tem é louro e tem uma ponta do nariz quebrada. É um filme do... O Owen Wilson, esse filme é maravilhoso e Boêmio é meu estilo favorito. Meia-Noite em Paris, gente, assistam. É um Woody Allen daqueles assim de deixar a gente feliz quando o filme termina. Nossa, é um dos meus filmes favoritos, inclusive. E ali, a história do filme é que ele começa a andar por Paris, e aí à meia-noite chega um carro lá dessa virada do século, ele chama ele para entrar e ele vai. E ele é transportado para Paris da virada do século, né? E aí é bem esse estilo aqui, boêmio parisiense, sabe? Muitas coisas, muita bugiganga, ambientes extremamente carregados, cores fortes, né? Esse trabalho rebuscado, é o combinado descombinado. Então, se vocês querem identificar esse estilo, podem assistir esse filme. Eu acho que ele tá no Amazon, né? Tô fazendo propaganda de graça aqui, mas lá na Amazon ele tava na Netflix, mas eu acho que ele já saiu do catálogo. É um filme maravilhoso. A gente tem o estilo escandinavo. Gente, o estilo escandinavo, ele tá e aí tem uns 5 anos para cá, o pessoal tem falado muito do estilo escandinavo, que ele é baseado no equilíbrio entre aconchego e iluminação. Ele é do norte do planeta, o que o dia pode durar pouco, inclusive desaparecer por meses a fio. Trazer leveza para dentro da casa, portanto, é essencial. Diferentes tons de brancos e neutros são comuns, criando uma paleta geralmente monocromática. Nos materiais encontramos madeira clara e outras texturas naturais. Então, a gente vai ter algo muito parecido com o minimalismo aqui, tá? E inclusive, eu acho que esse estilo, o escandinavo e o minimalista, eles são sinônimos, né? Vão ter coisas que vão diferenciá-los minimamente, mas ele tem essa pegada aí de que ele foi inspirado nesses países nórdicos. Não sei se vocês sabem, em alguns momentos do ano, as pessoas não têm dia lá. Então, sempre se busca trazer muita claridade para dentro da casa, porque fora da casa não existe claridade, né? A noite dura meses, né? Então, é bem interessante, né, esse estilo. Quem, assim, faz muito móvel, assim, escandinavo, se vocês puderem dar uma olhadinha, tem uma loja chamada IKEA, ou IKEA, com K, né? IKEA. Procurem no Instagram, ela não tem no Brasil.
mas ela inclusive é uma empresa de mobiliário que é desses países nórdicos e eles têm muito desse estilo escandinavo lá nos showrooms dele. Ela tem uma empresa que é uma empresa que ela é uma ela é internacional, tem em vários lugares do mundo, mas não tem aqui no Brasil, tá? Então ela tem muita coisa, muitos showrooms mostrando ambientes escandinavos. Estilo industrial. Esse é o meu xodó. Eu adoro estilo industrial. Quem está me acompanhando nas redes sociais já deve ter visto que as residências que eu projeto têm muito essa pegada do industrial, né? Então, conforme mais e mais armazéns e edifícios industriais foram convertidos em casas, essa tendência se popularizou nas últimas 2 décadas, né? Geralmente o ponto focal são os materiais do próprio edifício, tubulações e alvenaria aparente, por exemplo. Os quartos geralmente são de plano aberto e arejados para contrastar com paletas de cores mais escuras e materiais pesados como o concreto. Então, o que traduz o estilo industrial basicamente são três materiais que são chaves para a gente conseguir um estilo industrial. É o concreto / cimento queimado, é esse cinza, a madeira e as estruturas metálicas. Sempre esses 3 vão estar presentes no estilo industrial, né? Então, lá em Nova York, não que eu tenha ido a Nova York, tá, gente? Mas eu tô falando porque eu vi algumas coisas de lá. Lá em Nova York, no o Queens, o Brooklyn, né? Ele tinha uma área do Brooklyn que era uma área de açougue, né? Eram grandes armazéns e tudo mais. E aí a gente teve todo um processo de urbanização e tudo mais. E aí lá eles criaram nesses armazéns que eram açougues, né? Abatedouros, enfim, viraram grandes lounges, né? Então várias pessoas têm assim lounges lá dentro. O que é o lounge? Desculpa, lofts, né? São lofts. São esses ambientes todos abertos, tudo integrado, sem paredes, e que a divisão de ambientes dentro dele acontece por meio de mobiliário, cores, tapetes, enfim. E aí você tem várias pessoas da High Society hollywoodiana que tem lofts lá no Brooklyn agora, né? Porque ele é a trend do momento. Na verdade, já até tá acabando essa trend do Brooklyn, porque a urbanização estava chegando no Queens, né? E aí Nova York tem a Manhattan e tem os outros bairros adjacentes, Queens, o Brooklyn, e aí, que eram muito próximos de Manhattan, mas tinham preços bem mais acessíveis. Então, quem trabalhava e morava em Manhattan conseguia trabalhava em Manhattan, conseguia ir morar, por exemplo, no Brooklyn, que tinha uma facilidade de mobilidade um pouco melhor, né? E aí e o Brooklyn era um lugar, assim, bem cara de industrial, assim. Se alguém já chegou a assistir O Poderoso Chefão, né? É bem aquilo, sabe? Aquele ambiente meio industrial, meio decadente, enfim. E aí você vê muito isso. Tem uma série na Netflix que sempre passa, ela em inglês, é a Peaky Blinders. Peaky Blinders, né? E aí que ela acontece nesse setor, nessa área, zona industrial de Londres, né? Desculpa, no Reino Unido. Ela acontece na Irlanda. E aí você vê muita essa ambientação, assim, de fábricas antigas e tudo. E é bem interessante. Hoje ela é um estilo que ele é muito em alta, mas não é todo mundo que gosta. Apesar de quase todos os arquitetos adorarem esse estilo, não são todos os clientes que são favoráveis a eles. E eles têm muito essa coisa da estrutura aparente, né? Como vocês podem ver aqui. E aí a gente tem o estilo minimalista, né? Muito popular Emma, recentemente. só te fazer Oi, uma claro. pergunta sobre a questão lá do estilo industrial, né? Uhum. Essa aceitação não tão fácil por parte dos clientes, não seria porque, de uma certa forma, esse estilo passa uma vibe, assim, muito masculina? Sim, sim. E na verdade, porque isso aqui é muito aqui em Manaus, né? Esse ambiente em Manaus. Não sei como é que é lá fora. Mas aqui é porque as pessoas não têm esse costume. Não é só porque ele é um estilo que tem cara de
ser muito masculino, mas é por conta da questão das estruturas aparentes. As pessoas não veem beleza em estruturas aparentes. Como são essas estruturas? Cabeamento elétrico, canos, né, a laje em si, os pilares. As pessoas acham que isso tem que ser escondido, né? Então é muito essa questão do piso piso ser de cimento queimado. Tem uma questão que é muito atrelada a coisas como sendo, isso é coisa de pobre, esse piso de cimento queimado, enfim, né? As pessoas aqui, elas dão muito valor a acabamentos, né? Então, você ousar em deixar tudo muito aparente, não, é algo que aqui o público estranha muito, muito mesmo. Né? Mas é uma coisa assim, eu acho que as pessoas ainda não pararam para testar, né? Então, eu, inclusive, eu estava vendo um apartamento para eu morar, e aí lá eles têm uma laje, tem a laje e tem o forro de gesso, né? E eu, Emma, não sou fã de forro de gesso. E aí a minha vontade, quando eu fui visitar o apartamento, era, gente, eu ia arrancar todo esse forro de gesso daqui. E ia deixar ele rente à laje, e aí você fica com uma altura de parede enorme, né? E aí você ganha amplitude, ganha luz, ganha uma série de coisas. E se você souber organizar todo o cabeamento, fica lindo. Fica lindo. Olha, quanto ao piso de cimento queimado, quero dizer que eu sou fã também desse piso. Eu reformei aqui o primeiro piso de casa e coloquei todo cimento queimado. E o que eu acho mais legal é que, com o passar do tempo, ele vai adquirindo uma personalidade, né? Você vai vendo ali uma manchinha diferente, um negocinho. E eu sou apaixonado por essa história de que as casas, elas trazem memórias, né? Em algum Uhum. momento, uma vez eu vi, se o piso não está riscado, é sinal de que ninguém dança nessa casa, é sinal de que ninguém arrasta móveis nessa casa. Então eu gosto muito disso. Uma vez eu li uma crônica da Maitê Proença, que ela dizia que quando ela era criança, ela perguntou da mãe dela por que as paredes rachavam. E a mãe dela disse que porque era muito quente, então acabava que descascava, né, a tinta por conta do calor. E ela disse, nossa, eu achei aquilo lindo. Morar numa casa que racha de calor. Olha que coisa poética, que coisa gostosa. Eu achei Verdade. isso fantástico. Eu nunca esqueço. Então, quando eu vejo assim, o piso de cimento queimado, eu vejo, tem uma rachadura ali, eu digo, tá ótimo. A casa está vivendo, tá tudo certo. Ela tá rachando de calor que nem a gente. Tá rachando de calor. Manaus, né, amor? Quem não é de Manaus, ó, contar para vocês aqui, viu? Nossa, Urubu voa com gente. uma asa, porque com a outra de cabana. É mais ou menos isso. É muito quente. E assim, para te ver, como essa é uma coisa que está começando a mudar, né? A gente tem uma empresa de revestimento chamada Porto Belo. E ela é uma marca de revestimentos de alto padrão. E elas têm, no catálogo deles, né? Eles têm o Cement Block, que é um revestimento, de 90 por 90 que imita o cimento queimado, né? E assim, eu coloco todos os meus projetos. Mas ele tá lá, né? Ele tá lá no catálogo, porque você tem clientela para isso. Mas aqui em Manaus é um pouquinho mais difícil das pessoas aceitarem, né? Mas é normal, tá? Minimalista, como eu vinha comentando, ele enfatiza essa sensação de frescor e espaço, levando o mobiliário à expressão mínima. O layout pode indicar toda a personalidade de uma área, por isso as peças devem ser escolhidas intencionalmente. O espaço negativo também é muito importante aqui. Seja um teto alto, os móveis espalhados pelo cômodo, as cores serão neutras, talvez com um tom de destaque, né? Então, ele é muito parecido com o escandinavo, eu particularmente. Dizem que existem esses dois estilos, mas eu não acho. Eu acho que eles, na verdade, são quase a mesma coisa, né? Eu só acho que o minimalista usa menos móveis ainda, né? Então, mas eles são muito, muito parecidos. Quem tem uma casa minimalista, gente? Kim Kardashian. Entrem lá no Instagram da Kim Kardashian e lá a casa dela é toda branca, toda, parece um hospital, toda branca.
E aí tem lá uns sofás todos brancos, com piso branco, mesa branca, cadeira branca. E aí tem alguma coisa lá no fundo que é preta ou cinza, que nem tons quentes eles usam, né? Pra não conturbar, assim, com as coisas. Então, sigam lá. Eu vi a mansão nova da Kim Kardashian. Ah, sabe quem é estilo minimalista? A mansão da loira daqui do Brasil, Ana Hickman. Ana Hickman, estilo minimalista também, né? Ela tem uma sala gigantesca que cabe todas as nossas casas dentro e tem tipo 3 móveis só. É Eu bem fico pensando no minimalista. trabalho que dá para limpar aquela sala. Gente, para quem não conhece, entra no Instagram da Ana Hickman ou então digita no Google Sala de Estar da Ana Hickman. É uma coisa de louco. E aí a gente tem o estilo contemporâneo, que é o que a gente está super em uso hoje, né? O design de interiores contemporâneo incorpora aspectos de outros estilos, incluindo o minimalista e o minimalismo e o escandinavo. Formas austeras e paletas monocromáticas de cinza e bege fazem os espaços parecerem mais iluminados. Há, no entanto, uma camada extra de interesse aqui, geralmente em um móvel ou item mais ousado e marcante. Aqui no contemporâneo, a gente já vai ter o uso das texturas diferenciadas. Então, a gente vai ter. Quando eu falo textura, gente, é textura mesmo, tipo, textura de madeira com uma textura de concreto, com uma textura de uma pintura, de um papel de parede, enfim. Essas misturas de texturas, elas são muito comuns nesse estilo contemporâneo, e é o que as pessoas estão usando muito agora. Então, a questão de você ter móveis com aquela palha indiana. A casa é toda muito cara de clássica e você joga um móvel com palha indiana, que é aquele móvelzinho que tem uma palhinha que fica na parte da costa da cadeira, enfim, né? Então, ela é bem comum, sabe? De você. E a palha indiana também, ela veio, eu acho que ela veio para ficar, porque já tem uns 5 anos que ela tá aí e as pessoas parece que agora que despertaram para a beleza da palha indiana, que é aquela palhinha que fica na cadeira, né? Então, você misturar essas texturas de palha, madeira, estrutura metálica, é muito cara de design contemporâneo, entendeu? Então, as misturas de materiais. Eu falo de mistura de materiais, gente, porque antigamente a gente tinha uma seguinte ideia, né? Se a cadeira é de madeira, então ela é toda de madeira, né? Então você não tem mais nada, você não vai ter uma parte que ela vai ser acolchoada. Se for acolchoada, ela vai ser almofadada, desculpa, ela vai ser muito parecida com o tom da madeira, né? Não vai ter esses realces. Hoje a gente não tem isso. A, 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 a gente tem uma cadeira de madeira e aí ela tem uma mistura de palha indiana com couro com estrutura metálica, então você usa vários materiais num único design, né? Então, e os designs de móveis, eles estão muito com essa pegada também. Então, quando você vai fazer uma composição de um sofá, por exemplo, se você tem um sofá de couro, você hoje não faz mais sofás somente de couro. Você mistura o linhão com couro, né? Mais umas almofadas de algodão pima, buclé. Então você consegue misturar várias texturas para compor, né? Um estilo contemporâneo, certo? Ninguém tem pergunta até agora? E aí, aqui é o meu Instagram, tá, gente? E aí a gente vai hoje. Será que ainda dá tempo? Se alguém tiver pergunta, temos 10 Ó, minutinhos. eu acho que a galera estava aqui tentando se encontrar com o seu Nos estilo, né? estilos, Todo né? mundo que Conhecer viu aí, comenta no chat aqui pra gente com qual estilo você qual. se identificou mais, qual estilo que você curtiu. Falar, esse minimalista é minha cara, não, escandinavo, boêmio, industrial, enfim. Eu já falei que eu sou super fã do estilo boêmio, porque eu gosto muito dessa pegada de arte, sabe? Adoro as coisas mais lindas, uma casa onde você tem que sair desviando dos discos, dos livros, que tá tudo ali ao alcance. Eu acho maravilhoso. Eu gosto demais disso, dessa mistura toda.
A Liz está perguntando aqui, o que você faz quando tem um bloqueio criativo em um projeto? Isso já aconteceu alguma vez? Já acontece direto. Eu simplesmente vou tomar um café e depois eu volto. É, Café é uma excelente solução, gente. não, gente, é porque assim, eu vou falar para vocês. É, isso se aplica não só a projeto, mas quando a gente está escrevendo também, né? Porque eu estou fazendo pesquisa e às vezes você está escrevendo artigo científico, essas coisas. E existe uma hora que simplesmente para, tipo, não rende mais nada. E aí um professor meu me falou o seguinte, Emma, quando isso acontecer, sabe o que que significa? Aí eu falei, o que, professor Itália? Aí significa que o texto tem que dormir, né? Aí o texto tem que dormir, você deixa ele lá, vai dar uma volta, vai fazer outra coisa, e aí provavelmente o teu cérebro, ele não para de trabalhar. Ele fica, tipo, trabalhando, sabe, nos bastidores. E aí quando você vai fazer outra coisa, aí o insight vem, né? Então você deixa lá o textinho dormir e aí você vai fazer alguma outra coisa. E aí você fala, cara, é isso. E aí eu volto lá. E é isso que eu faço com o projeto. Quando eu chego no momento que eu, tipo, chego assim, gente, não tenho como fazer isso dar certo. Quer saber? Eu falo que eu vou tomar um café, né? Aí eu vou tomar um café, vou comer alguma coisa, vou fazer qualquer outra coisa e depois eu volto. Porque é isso, gente, não adianta. E os bloqueios, eles acontecem, e eles acontecem com muita frequência, inclusive. Esse ambiente que eu estava montando lá na Dinâmica, né, tinha um móvel na meio, é uma vitrine de vidro, em que as pessoas colocavam as cadeiras, né, as cadeiras office. E aí aí a minha colega ficava, isso aqui é horrível, e não sei o que e tal. E eles falaram que era a única coisa que a gente não podia mexer, era nesse bendito desse expositor de cadeira. Aí eu falei, menina, vamos transformar isso, vamos agregar, vamos dar um outro uso para esse negócio. Aí a gente pegou outras coisas, foi colocando, foi colocando. Aí teve uma hora que assim, nossa criatividade acabou. Eu falei, gente, não sei mais o que colocar aqui e eu sinto que tá faltando alguma coisa. Aí eu falei, Camila, é a Camila o nome da minha colega, né? Eu falei, Camila, vamos tomar uma Coca-Cola? Vamos dar uma volta, depois a gente volta, tá? Aí ela né, vamos. E aí a gente foi dar uma volta, foi comer, a gente foi lá comer alguma coisa, deu um tempo. E aí depois veio, já sei, sabe o que a gente pode fazer? Vamos colocar isso, vamos fazer isso. Eu vi um negócio ali atrás, eu acho que vai dar certo. E assim vai funcionando, e a mesma coisa para projeto, sabe? Para projeto, para texto, não se forcem. Chega uma hora que o cérebro realmente dá uma bugada, aí a gente tem que dar uma desligada nele, fazer uma outra coisa, e aí a gente volta. Perfeito. Temos mais perguntas aqui. Olha, Gabriela, a gente vai disponibilizar para você poder rever essa aula. Que bom, esse é sinal de que você gostou. O Pedro está dizendo que ele acha que a casa dele está mais ali entre o minimalista, o contemporâneo, enfim. Muito bom, Pedro. Como eu falei, ó, deixem depois aqui no Instagram de vocês que a gente vai trocando uma ideia, conhecendo as casas uns dos outros, eu acho isso legal. A Maria Uhum. Eduarda quer saber o seguinte: qual a maior dificuldade no mercado de trabalho na área de arquitetura? Maior dificuldade, olha, eu não, eu vou falar por mim, né? Eu digo que eu tive muita sorte, assim, porque logo que eu saí da faculdade, eu consegui trabalhar. E aqui em Manaus, a gente tem uma defasagem de mercado, né? A gente tem uma alta demanda para poucos profissionais. Então, nós temos N possibilidades de trabalho. Eu recomendo para vocês que está aí a fim de procurar um pouquinho, saber um pouquinho mais, entra lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, e procura o regimento. Lá tem as competências do arquiteto e a gente tem várias competências, a gente pode atuar em várias áreas. O mercado de interiores é o mais popular, mas a gente tem muitas outras áreas de atuação. Eu particularmente, por isso que eu falo, a minha realidade foi que eu não tive dificuldade de me encaixar no mercado de trabalho. Pelo contrário, hoje eu tenho que recusar projetos porque ou botar na fila de espera porque
não dá conta, não tem como, né? Eu dou aula lá na faculdade, na Marta Falcão, sou professora de arquitetura, né? Atuo lá no meu escritório, então a gente tem que diminuir o ritmo, senão não dá, né? Mas assim, isso é a minha realidade. Eu não tive dificuldade. E eu acho que quando você começa a já pensar desde cedo no que você vai fazer dentro da arquitetura, fica muito mais fácil para você se focar quando sair. E aí conseguir enveredar para qualquer área. Gente, tem muitas atuações. Você pode atuar como perito, você pode atuar na área de restauro, você pode atuar como topógrafo e na área de geoprocessamento, né? A gente fala que são áreas mais duras, assim. Você pode atuar com a execução de obras. Então, você tem muitas áreas de atuação. E aí, como eu digo, interiores são os mais populares. Mas tem gente que atua, por exemplo, só fazendo projetos comerciais, só projetos de loja. As pessoas vão lá para fazer só projeto de restaurante. Então, se especializar é uma das melhores coisas que a gente tem. Logo que a gente sai da faculdade, a gente sai fazendo de tudo. É normal. A gente até se encontrar, né, criar bagagem, né, ou como a gente chama, repertório, para a gente entender e aprender mesmo, porque é muita coisa para a gente tem muitas possibilidades de trabalho. Mas assim, eu vejo que é um mercado muito promissor, de verdade. Nós temos pouquíssimos profissionais no mercado. A maioria que tem está atuando em design de interiores. Nas outras áreas a gente tem uma demanda aí que precisa ser suprida e não existe. Então, se vocês estão a fim de trabalhar, de enveredar na arquitetura, estudem em todas as possibilidades, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar um lugar para trabalhar sim, tá? Que bacana. Então, acho que isso, de uma certa forma, responde aqui a pergunta do Henry. Henry, obrigado. Ele perguntou atualmente como se encontra o mercado de trabalho para os profissionais formados em arquitetura. Então, ficou aí a dica da professora. É importante vocês darem uma olhada no regimento lá da CAL, né, o Conselho de Do Arquitetura e carro. Urbanismo, que Uhum. vocês vão, o CAL exatamente, que vocês vão conseguir tirar todas essas dúvidas de vocês. E é muito importante isso que ela falou com relação a N possibilidades que existem, porque não só a bagagem a gente vai criando logo quando a gente forma, mas principalmente a gente vai reconhecendo as conexões que fazem sentido para a gente, né? Porque a gente não vai conseguir atuar em todas as frentes da arquitetura, né? Os formandos de arquitetura. Mas Exatamente. você vai sentir o seu coração bater mais forte ali, com uma topografia, com paisagismo, com alguma Exato. coisa vai pegar e vocês, olha, vão dar nome, sobrenome, vão arrebentar, eu tenho certeza disso. A Bruna Farias pergunta o seguinte, professora: como ter a certeza de que fez um bom trabalho em relação a algumas pressões, ansiedades para o resultado, aprovação de cliente, etc. A Ai, Coca-Cola resolve de novo aqui? não, a Coca-Cola não resolve. Gente, olha, essa pergunta me pegou agora, porque ó, eu vou ser bem sincera com vocês, o que eu vou falar pode soar um pouco pessimista. Não esperem reconhecimento do cliente, tá? Não esperem Espere isso. o pagamento em dias, pessoal, que é o que Exato. importa. Esperem isso. Se ele vier com o reconhecimento e o agradecimento, ótimo, é maravilhoso, porque assim, são clientes e clientes, então não dá para criar uma expectativa, sabe, para isso. A única expectativa que vocês têm que criar é que vocês têm que estar preparados para resolver bronca. E uma É coisa o que eu que eu acho que é um tenho bom pra hoje. indício, né, Emma, se a Emma é minha cliente, chega a Luana dizendo que foi indicação da Emma. Ali eu tenho certeza de que eu fiz um bom trabalho, porque Uhum. a Emma indicou uma outra pessoa e é um bom indício. É bom a gente ficar atento a isso, viu? Isso. É porque eu vou ser bem sincera, sabe, Luciano? Eu não, isso aí é uma questão minha. Eu não espero muito que o cliente venha e fale, nossa, tipo Irmãos à Obra, sabe? Sei. Nossa, gente, é o meu sonho se realizando, e não sei o quê. Não, é muito difícil ter essa reação. Algumas pessoas vão ter. Eu tive clientes que já fizeram isso, mas eu não espero que isso aconteça.
Pelo contrário, eu espero que na hora que a obra tá acontecendo, ele tá me ligando, isso aqui não deu certo, e não sei o que, não sei o que vai lá. Então eu tenho que estar preparada, eu me preparo para este tipo de coisa, não para o agradecimento. E outra coisa que eu também me preparo, assim, e uma coisa que eu aprendi, se ele não me ligou para reclamar, então significa que deu tudo certo. Muito bem. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Senão a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu sei que tem uma atividade, né, Emma? Mas o que a gente pode sugerir para essa atividade? Cadê as tuas redes sociais, Emma? Vai lá, rola lá para o último slide. Ah, sim, gente, Vamos olha dar só. uma olhadinha. Então, essas aqui são as minhas redes sociais. Essa é a marca do meu escritório. Confiram lá, gente, Arabá Projetos e Educação, porque eu trabalho com projetos e educação também. Eu ofereço cursos, né? Inclusive, a gente vai estar lançando um sobre bancas de TCC. Sempre a gente está atuando nessa área de TCC. E aí, essa semana, a gente vai lançou lá o espaço da dinâmica, né? Então, a gente fez vários stories contando vários detalhes. Semana que vem vai estar saindo mais coisas sobre o projeto. Então procurem lá, sigam na rede social. E acho que é isso. O que que você estava propondo, Tem mais uma Luciano? Qual é a sua pergunta ideia? aqui antes da proposta. Olha, a Ah, Maria Eduarda, ela diz o seguinte: falando como senso comum, arquitetura é mais que decoração. Mas qual é a satisfação de estar sendo responsável por um projeto? gente, até a decoração ela é um projeto, né? Porque o que que é um projeto? O projeto nada mais é do que um planejamento, né? E quando a gente até vai fazer decoração, a gente faz planejamentos, a gente faz um projeto, né, de decoração, a gente planeja aquela decoração. Então, tudo em arquitetura envolve projeto, porque tudo envolve planejamento. E assim, é muito satisfatório quando a gente vê o projeto, de fato, o projeto arquitetônico, por exemplo, de uma residência de pé. Eu sempre fico muito impactada quando eu vou ver coisas que estavam assim no papel e eu vejo elas materializadas. Eu sempre fico muito impactada. Inclusive, nessa vitrine, a gente fez o projeto, ele é só decoração, inclusive, mas a gente fez o projeto de decoração, né? Planejou tudo, e aí quando ficou pronto, e aí depois eu fui para casa e falei, gente, mas como ficou bonito. Eu ficava, gente, que Ficou ali lambendo a lindo. cria, né? Eu falei, gente, que linda. Aí eu olho para aí eu pego, entro lá e olho as fotos. Gente, nossa, será que fui eu que fiz Gente, eu isso? Aí fiz ficou tão isso. bonito, tão bonito. Ai, que legal, que bacana, que bacana. Bom, então, a proposta que eu tinha para fazer é o seguinte: eu sei que você vai propor que quem está aqui participando crie um mood de acordo com o estilo com o qual mais se identificou, é isso? Isso, exatamente. O E que aí a você gente. acha, Emma? Hum, Desculpa te interromper, mas o que você acha imagina. da gente fazer o seguinte? Todo mundo vai ter aí esse final de semana para criar o seu mood. Vai seguir a página lá do Arabá Projetos e Educação. Vai enviar para você esse mood. E aquele mood que você disser, cara, esse tá incrível, tá sensacional, vai ser postado com créditos e tudo lá no Instagram da Arabá. O que que você acha? Eu acho sensacional. Inclusive, digo mais, né? Digo mais, que ela postem e me marquem para eu ir lá comentar, né? Por E aí favor, e me depois eu marquem reposto. também. E aí, gente, vocês Ah, é. topam? O que que vocês acham? Falem aqui no chat. Vocês topam o desafio? Vai que a gente a Arabá já começa a revelar talentos aí. Olha só que É maravilha. verdade, gente, verdade. Vocês já Alice vão diz, acompanhando. bom, quem mais? Quem mais? Quem mais topa? Só a Alice topa? Poxa, gente, vamos lá. Então, hein? José Pedro, muito legal. Larissa, ótimo. Gabriela, sim. Então, olha, estou guardando o nome de todo mundo aqui. Eu preciso de uma pergunta. O arquiteto ele trabalha diretamente com o engenheiro ou depende? Depende, depende. É,
Normalmente, projetos de interiores, dificilmente a gente trabalha com engenheiro, porque geralmente o engenheiro é quem executa, né? E aí, o que que acontece? A gente entrega o projeto na mão do engenheiro e aí a gente sempre vai lá conversar com ele, trocar uma ideia para saber se está dando tudo certo, se precisa alterar alguma coisa, assim. Mas diretamente sentar aqui um do lado do outro e trabalhar no projeto, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil mesmo. E mais Perfeito, trabalha nessa execução. perfeito. Respondido, né, Maria? Maria Eduardo, obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, então, ó, só repetindo, criem os moods de vocês, enviem lá no direct da Arabá, a professora Emma vai olhar, dar uma olhadinha, analisar, vai responder vocês, e aquele lá, o destaque, vai estar nas páginas da Arabá lá, dando já os créditos a vocês, né? Olha que Com a gente está certeza. revelando aqui um grande arquiteto, design, que eu tenho certeza, pessoal, que só tem talento por aqui. Vou colocar de novo a lista de presença para que vocês acessem esse link, confirmem a presença de vocês para receberem lá o nosso certificado, certo? Onde consigo ver a aula anterior? Gabriela, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo que você vai ver tudo, vai acompanhar e ó, vai ser sucesso, tenho certeza disso. Sucesso também é o nosso simulado Aiden, que eu falei para vocês lá no início, que já estão com as inscrições abertas. Aproveitem, tenho certeza que tem uma Aiden aí pertinho de vocês, para vocês já testarem o conhecimento para o Enem. E uma outra super dica para esse final de semana, quando aquele bloqueio criativo aparecer, corre lá na nossa plataforma do Conexão Futuro, que tem muito conteúdo bacana sobre empregabilidade, preparação para o Enem. Vocês vão poder conhecer as nossas unidades virtualmente e aquelas que estão pertinho de você, as portas estão abertas para receber quando vocês quiserem. Professora Emma, muito obrigado. De Professora Emma, nada. aproveitando que está todo mundo aqui, que a gente tem testemunhas, a gente pode falar daquele nosso projeto que eu te propus? Ah, sim, pode, Digitalização. claro, Ih, claro. vou contar porque meu nome é Luciano, não é Baú. Gente, a Emma Diniz, ela é tão maravilhosa, essa mulher, que ela topou fazer um projeto para a gente criar ali um projeto de urbanismo para restaurar uma pracinha que fica dentro de um colégio que o High School atende. Olha que bacana. E eu acho que a gente poderia fazer um making-off, compartilhar com eles lá no Arabá. O que você acha, Emma? Claro, com certeza, com certeza. A gente vai estar atuando, eu estou à frente lá na Widen da agência experimental, que é o Emboá, que é a agência modelo da arquitetura. E aí a gente vai estar indo lá com os alunos para estar executando esse projeto, enfim. Tá bom? Show de bola. Então, olha, corram, sigam lá o Arabá no Instagram, também a professora Emma, que vocês vão ficar por dentro desse projeto. E eu tenho certeza que esse projeto vai inspirar vocês. Não esqueçam de mandar o boost, porque nós também queremos ser inspirados pelo talento de cada um de vocês. Obrigado pela participação, professora Emma, foi um prazer imenso. Muito, muito obrigado mesmo. E esse foi só o primeiro de inúmeros projetos bacanas que a gente vai fazer junto com essa turminha, né? Transformar o mundo pela Sim, educação. É o que a gente faz de verdade. melhor. Gente, muito obrigada pelo convite, Luciano. Foi uma satisfação enorme estar aqui conversando. E eu fico muito feliz, né, de saber que tem tanta gente querendo saber sobre arquitetura, sobre um pouco mais de tudo. Então, eu fico muito feliz de estar colaborando com esse projeto, gente. E aí, a minha última pedida é me sigam nas redes sociais, ajudem no engajamento e acompanhem lá a gente, né? Tanto lá na Widen, quanto lá no Arabá Projetos de Arquitetura e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, professora. Pessoal, só elogios aqui, amei as aulas, obrigado por nos proporcionar isso, obrigado, adorei, aula boa, obrigado, muito obrigado pelo conhecimento. E é isso, pessoal, sextou, cheio de gratidão e cheio de ideias. Corram para fazer o mood, corram para curtir a página do Arabá e da professora Emma, que eu quero saber quem vai ter o seu mood lá postadinho nas redes sociais. Já estou ansioso, porque eu sou curioso. Estou doido para saber. E na torcida, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Professora Emma, um grande abraço. Bom fim de semana. Para A você gente se vê. também. Obrigada. Tchau, tchau, gente.